Olha, uma história que sempre me impressiona é a do próprio James Clear. No fim do ensino médio, um acidente feio, né? Um taco de beisebol no rosto. Nossa, muito grave. Nariz quebrado, fraturas no crânio, órbitas. Ele ficou em coma induzido. Assustador pensar como a vida muda num instante. Totalmente. E a recuperação, longe de ser rápida. Pois é, meses com visão dupla, sem poder dirigir. Foi uma jornada bem árdua, né? Mas essa experiência tão difícil acabou plantando a semente do que ele exploraria depois em Hábitos Atômicos. Exato. Ele sentiu na pele que a volta por cima não é um estalo de dedos. Não mesmo. Foi uma sequência de passos pequenos, quase invisíveis no dia a dia. É isso. E é essa ideia central, poderosa, que a gente vai explorar hoje, mergulhando nos ensinamentos do audiobook de Hábitos Atômicos. A base é essa. Mudanças que parecem, irrelevantes no início. Pequenas demais, né? Isso, mas que podem gerar resultados enormes se a gente tiver disciplina de continuar. São os tais hábitos atômicos. E a nossa conversa hoje vai justamente nisso, sabe? Tentar entender como a gente constrói os bons hábitos, aqueles que impulsionam, e como desmonta os ruins, os que freiam. Tudo com base nas ideias do livro. Perfeito. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar essa mágica, né? Como essas pequenas ações se somam. Por que focar nos sistemas talvez mais importante que perseguir metas? E como usar as 4 leis da mudança de comportamento como um guia prático mesmo, para redesenhar a nossa rotina. Isso. Então, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Voltando à história do Clear. Depois do acidente, da frustração de ser cortado do time no colégio, ele chega na universidade, na Denison, e aí ele começa a fazer umas coisas bem simples, né? Sim, e isso que é fascinante. Ele começou a arrumar o quarto todo dia, se esforçar para dormir cedo, ir para academia algumas vezes por semana. Coisas que, assim, não pareciam ter uma ligação direta com jogar beisebol melhor. Pois é. Mas criaram algo essencial. Uma sensação de controle, de ordem na vida dele, que tinha ficado bem caótica, né? E essa disciplina começou a transbordar, sabe? Entendi. As notas melhoraram, a confiança voltou e aos pouquinhos isso refletiu no campo. Não foi do dia para a noite, de jeito nenhum. Mas a consistência nessas pequenas áreas levou a resultados grandes lá na frente. Virou capitão do time, atleta do ano. Exato. Reconhecimento acadêmico também é a prova de que grandes coisas nascem de bases pequenas, mas sólidas. Isso me conecta direto com aquele exemplo do ciclismo britânico que ele usa. Uma equipe com histórico assim bem medíocre por quase 100 anos. Nossa, um século. E aí chega o Dave Brailsford em 2003 com uma filosofia diferente. A agregação de ganhos marginais. A ideia era simples, mas poderosa. Melhorar só 1% em tudo. E eles levaram isso a sério num nível quase obsessivo. Não era só o básico, tipo ajustar o selim da bicicleta ou usar pneus melhores. Foi muito além, né? Muito. Testaram gel de massagem para ver qual acelerava mais a recuperação muscular. Ensinaram os atletas o jeito certo de lavar as mãos para evitar resfriado. Imagina só. Descobriram o travesseiro ideal para cada um, o colchão. Até pintaram o interior do caminhão de apoio de branco. Pra quê? Para identificar na hora qualquer poeirinha que pudesse comprometer a mecânica super sensível das bicicletas. Assim, um detalhe mínimo. Parece exagero, mas os resultados foram absurdos. Completamente. Em poucos anos, dominaram Olimpíadas, ganharam o Tour de França várias vezes, tudo por causa desses ganhos minúsculos que, somados, fizeram uma diferença brutal. É a força do 1%. E a matemática por trás disso é de explodir a cabeça, né? A gente subestima muito. Totalmente. Melhorar 1% todo dia. No fim de um ano, você está quase 38 vezes melhor. Só que tem um problema. No dia a dia, esse 1% é invisível. A gente não sente. Não sente a diferença na hora. E é aí que mora o perigo. Porque muita gente desiste. Ah, não tá funcionando. É o que o Clear chama de platô do potencial latente. A metáfora do cubo de gelo é ótima para isso. Perfeita. Você esquenta o ambiente, sei lá, de -5 para -1 grau, nada acontece. Parece que não tá adiantando. Mas aí vem aquele último grau, de -1 para 0, e tudo muda. O gelo derrete.
Com os hábitos é a mesma coisa, né? A gente pratica, pratica, pratica e parece que nada acontece. Até que, de repente, pá, algo destrava. O bambu também é um bom exemplo disso. Sim, 5 anos criando raízes lá embaixo, escondido, ninguém vê nada. E depois cresce tipo 27 metros em 6 semanas. Uma loucura. Então a lição é que a direção, a trajetória dos nossos hábitos importa mais do que o resultado que a gente vê agora. Muito mais. Pensa num milionário que gasta sem parar. O resultado atual, a riqueza, é bom. Mas a trajetória, preocupa, né? Com certeza. E o contrário também vale. Alguém endividado, mas que consegue guardar, sei lá, R$ 50 por mês. O resultado atual não é bom. Mas a trajetória é positiva. Peso, dinheiro no banco, conhecimento, são medidas atrasadas dos nossos hábitos. E essa ideia de trajetória, de processo, leva a um ponto que eu acho que desafia muita gente. A ideia de esquecer as metas e focar nos sistemas. Vai contra o senso comum, né? Totalmente contra. A crítica dele às metas é bem forte. Primeiro porque elas podem gerar uma mudança só pontual. Tipo limpar o quarto. Exato, você atinge a meta, o quarto tá limpo, mas se o sistema de organização não mudou, daqui a pouco tá tudo bagunçado de novo. Faz sentido. Segundo, as metas condicionam a felicidade. Ah, só vou ser feliz quando eu perder 10 quilos, só quando eu passar no concurso. Isso cria uma pressão danada e uma visão muito ou tudo ou nada, ou sucesso ou fracasso. E tem aquele problema do e depois, né? Atingiu a meta, e aí? A motivação muitas vezes some, o famoso efeito sanfona na dieta é um exemplo clássico. Lembra daquela frase do técnico Bill Walsh que ele cita? A pontuação cuida de si mesma. Essa mesma. O foco tem que estar no processo diário, no sistema. Exatamente. Os sistemas são o motor do progresso a longo prazo. Se você tem um bom sistema de estudos, a aprovação no exame, que é a meta, tende a ser uma consequência natural. É aí que o hábito atômico fica mais claro, sabe? Como assim? Não é só uma ação pequenininha. É uma peça que se encaixa num sistema maior. Um tijolo na construção de algo grande. Olhando o quadro geral, assim, focar no processo é mais sustentável, dá menos frustração. Outra ideia fundamental são as 3 camadas da mudança: resultados, processos e identidade. E a tese dele é que a mudança mais profunda, mais duradoura, vem de dentro para fora. Começa na identidade. Isso. Começa em quem a gente acredita que é. E isso é crucial, porque mudar a identidade muda toda a abordagem. Pensa na diferença entre dizer, eu tô tentando parar de fumar, e dizer, eu não fumo. É bem diferente. A primeira frase ainda carrega a identidade antiga, né? A de fumante. A segunda já afirma uma nova identidade. A mudança de verdade não é só sobre o que você quer alcançar, o resultado, mas sobre quem você quer se tornar. Ele conta a história do Brian Clark, que roía unhas. Ótimo exemplo. Ele decidiu fazer as unhas regularmente como um incentivo para parar. Aí a manicure elogiou as unhas dele, apesar do hábito. Isso mudou a chave na cabeça dele. Ele começou a sentir orgulho, a cuidar mais delas. A identidade mudou de alguém que rói unhas para alguém que tem unhas bem cuidadas. Foi uma mudança interna. E a ideia é que cada pequena ação vira um voto para o tipo de pessoa que a gente quer ser. A identidade não é fixa. Ela emerge dos nossos hábitos. O objetivo não é ler um livro. É se tornar um leitor. Exato. E como a gente faz essa engenharia reversa? Como moldar a identidade com os hábitos? Aí que entram as 4 leis da mudança de comportamento. Elas são a parte prática, o como fazer do livro. A estrutura. Isso, baseadas naquele ciclo universal do hábito. Estímulo, que é o gatilho, desejo, a motivação, resposta, o hábito em si, e a recompensa que fecha o ciclo e faz a gente querer repetir. Então, as leis são como alavancas para a gente mexer nesse ciclo. Para criar um bom hábito, primeira lei, torná-lo claro. O estímulo tem que ser óbvio. Sim. Segunda lei, torná-lo atraente. O desejo tem que ser forte. Terceira lei, torná-lo fácil. A resposta tem que dar pouco trabalho. E quarta lei,
torná-lo satisfatório. A recompensa tem que vir logo. E o inverso para quebrar os maus hábitos, né? Tornar invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Parece simples falando assim, mas como aplicar isso no dia a dia? Vamos pegar a primeira lei, torná-lo claro. O problema é que muito hábito é automático, né? A gente nem percebe. Exatamente. Por isso a sugestão da avaliação de hábitos é tão boa. Simplesmente listar suas rotinas e colocar um sinal de mais, menos ou igual do lado. Já traz muita coisa para a consciência. Aquela técnica japonesa de apontar e falar, tipo o condutor de trem que aponta para o sinal e fala, sinal verde. Também ajuda nisso, né? Tira do piloto automático. Ajuda muito. E para implementar hábitos novos de forma clara, 2 estratégias são ótimas. A primeira é a intenção de implementação. Ser super específico, quando e onde. A formulinha. Isso. Eu vou fazer X às HY em lugar Z. Tipo, vou meditar por 1 minuto às 7 na cozinha. A especificidade aumenta muito a chance de acontecer. E a outra? O empilhamento de hábitos. Ancorar o hábito novo num que já existe. Depois de hábito que já faço, eu vou hábito novo. Depois de escovar os dentes, vou usar fio dental. A chave é usar um gatilho que já está no automático. Isso ativa o que ele chama de efeito Diderot. Uma coisa puxa a outra. Ok, então o gatilho precisa ser claro. Mas e a motivação? Como garantir que a gente queira fazer? É a segunda lei, torná-lo atraente. E aí entra a dopamina, né? Sim, e o interessante é que a dopamina, esse neurotransmissão do prazer e da motivação, ela é liberada mais na antecipação da recompensa do que na recompensa em si. É a expectativa que nos move. Faz sentido. E essa expectativa está ligada a desejos humanos bem básicos. Conexão, status, segurança, reduzir incerteza. Os hábitos de hoje são só formas novas de satisfazer esses desejos antigos. E como deixar um hábito necessário mais atraente? Uma técnica é o empacotamento de tentações. Basicamente, juntar algo que você precisa fazer com algo que você quer fazer. Ah, tipo, Depois de responder aqueles e-mails chatos, preciso, vou ouvir meu podcast favorito, quero. Ou, só posso assistir Netflix, quero, enquanto estiver na esteira, preciso. Mas tem que ter cuidado, né? Para uma coisa não sabotar a outra. O vínculo tem que ser bem gerenciado. a influência do grupo também pesa muito aqui, né? Se o pessoal à nossa volta valoriza algo, aquilo se torna mais atraente pra gente. Demais. A gente imita quem tá perto, a maioria, quem a gente admira. A história das irmãs Polgar, que cresceram numa família louca por xadrez e viraram mestres. Viraram profissionais, né? Sim, ilustra perfeitamente como a cultura do ambiente molda o que a gente acha desejável, o que é atraente. Entendi. E aí chegamos na terceira lei, torná-lo fácil. Essa parece contraintuitiva às vezes. A gente valoriza o esforço, mas Mas a natureza humana busca economizar energia, né? É a lei do mínimo esforço. Então, diminuir a resistência para fazer um hábito é muitas vezes mais eficaz do que tentar aumentar a força de vontade. Pensa numa mangueira dobrada. Adianta abrir mais a torneira? não, tem que desdobrar a mangueira. Exato, tem que tirar o atrito. E como fazer isso na prática? Reorganizar o ambiente é um ponto-chave. Fundamental, deixar a fruta à vista, a roupa da academia separada na noite anterior, o livro na mesinha de cabeceira. Pequenas coisas que diminuem os passos entre você e o hábito. O princípio de um espaço, um uso também ajuda. Ter um lugar só para trabalhar, outro só para relaxar. E a famosa regra dos 2 minutos. Essa é genial. A ideia é começar qualquer hábito novo fazendo ele por menos de 2 minutos. Quer ler mais? Leia uma página. Quer meditar? Medite por 60 segundos. Quer fazer exercício? Faça uma flexão. O foco não é intensidade. Não no começo. O foco é automatizar o ato de começar. É comparecer, como dizem. A coreógrafa Twyla Tharp falava que o ritual dela não era o ensaio em si, mas o ato de chamar o táxi para ir para o estúdio. Depois que ela estava no táxi, o resto acontecia. É sobre tornar o início o mais fácil possível. Padronizar antes de otimizar. Perfeito. E aí, finalmente, a quarta lei. Torná-lo satisfatório.
Essa ataca direto aquele nosso viés cerebral de preferir recompensa agora do que benefício lá na frente. A gente é imediatista, né? Muito. A regra básica do cérebro é: o que é recompensado imediatamente, a gente repete. O que é punido imediatamente, a gente evita. O problema é que muito hábito bom tem custo agora e prazer só depois. E os ruins, O contrário. prazer agora, custo depois. Exatamente. Então, a gente precisa dar um jeito de sentir alguma satisfação logo depois fazer o bom hábito. Mesmo que seja pequena. Sim, pode ser algo simbólico, como marcar um X num calendário, o tal rastreamento de hábitos. Ver aquela corrente de X's crescendo é visualmente satisfatório. Cria um jogo, um incentivo para não quebrar a corrente. Daí a regra nunca falhar 2 vezes seguidas. Errou um dia, tudo bem, mas volta no dia seguinte. Isso, e o exemplo do sabonete Safeguard que ele cita lá em Karachi é muito bom. Que eles adicionaram espuma e cheiro, né? Exato, tornaram o ato de lavar as mãos, que tem um benefício de saúde a longo prazo, mas é meio chato, em algo imediatamente mais prazeroso. E isso teve um impacto gigantesco na saúde pública local. Incrível. Outra ferramenta poderosa é o contrato de hábito. Fazer um acordo, às vezes com um amigo, um parceiro de responsabilidade, que estabelece uma consequência ruim e imediata se você falhar. Tipo, pagar uma multa. Pode ser, ou ter que fazer algo desagradável. Isso adiciona um custo social, financeiro à falha, tornando-a insatisfatória. É a lógica por trás daquela ideia meio radical do Roger Fisher sobre os códigos nucleares. Ah, sim, de colocar os códigos numa cápsula implantada perto do coração de um voluntário. Que teria que ser morto para lançar as bombas. É tornar a consequência, mesmo que distante e abstrata, dolorosamente imediata e pessoal. Um exemplo extremo, claro, mas ilustra o princípio. Ok, então, essas são as 4 leis. Mas mesmo construindo hábitos sólidos com elas, tem um lado B, né? A automação pode levar à complacência. Exato. É o paradoxo do hábito. Ele te liberta da decisão constante, te dá eficiência, mas quando algo vira automático, a gente para de prestar atenção. Para de notar os errinhos, as oportunidades de melhorar, fica no bom o suficiente. E aí a melhoria para. Sim. A maestria de verdade, segundo Clear, exige mais. Exige hábitos plus prática deliberada. É continuar atento, buscar feedback, refinar a execução, mesmo quando já tá bom. O que reforça a importância de parar para pensar de vez em quando. Fazer uma reflexão, uma revisão dos sistemas. O Pat Riley fazia isso com os Lakers, né? Sim, aquele programa CBE, Career Best Effort, ele pedia melhorias de 1%, baseado no desempenho anterior de cada jogador. Não só comparando com os outros, mantinha o foco na evolução constante. Então, fazer uma revisão, sei lá, anual, semestral. Se perguntar, o que deu certo? O que não deu? O que eu aprendi? Meus hábitos ainda estão alinhados com meus valores, com quem eu quero ser? Fundamental. E nessa busca pela maestria, entra outra questão. Onde a gente deve focar nosso esforço? A genética, o talento natural, como isso entra na equação? O exemplo do Michael Phelps e do Richan El Guerrouj é ótimo para isso. Muito bom. 2 atletas incríveis, mas com físicos totalmente diferentes, ideais para os seus esportes, natação e corrida de meio fundo, mas inadequados um para o esporte do outro. Os genes não definem nosso destino, mas eles direcionam, né? Indicam onde a gente tem mais chance de se destacar. Então a estratégia é tentar alinhar os hábitos que a gente escolhe com as nossas inclinações naturais. Com a nossa personalidade. Exatamente. Se algo parece divertido para você, mas é um trabalho pesado para os outros, opa, presta atenção aí. Se você perde a noção do tempo fazendo alguma coisa, talvez seja um caminho. É sobre escolher o jogo certo para você. Onde suas habilidades te dão uma vantagem. Onde o processo é naturalmente mais prazeroso. Tentar forçar algo que vai muito contra a sua natureza é nadar contra a correnteza, né? Uma batalha muito mais difícil. E mesmo jogando o jogo certo, a motivação vai e vem, normal. Aí entra a regra de caixinhos dourados. A gente fica mais motivado quando a tarefa está na medida certa de dificuldade. E nem fácil demais, nem difícil demais. Isso.
Nem tão fácil que fica tedioso, nem tão difícil que paralisa. Algo ali, uns 4% acima da nossa capacidade atual, parece ser o ponto ótimo para manter o engajamento. Mas talvez o maior inimigo do progresso a longo prazo, e o Clear bate muito nessa tecla, seja o tédio. Ah, o tédio. Qualquer hábito, por mais legal que seja no começo, uma hora vira rotina. E a capacidade de continuar mesmo assim, de, como ele diz, se apaixonar pelo tédio, É o que separa os bons dos excelentes. é o diferencial. Aquele treinador de levantamento de peso no livro diz: a diferença é quem consegue lidar com o tédio de treinar todo dia, fazer a mesma coisa de novo e de novo. Total. É a diferença crucial entre profissionais e amadores. Profissionais cumprem o cronograma com vontade ou sem vontade. Amadores se desviam na primeira dificuldade, na primeira falta de motivação. A consistência, mesmo no tédio, talvez principalmente no tédio, é a chave. Então, para a gente ir fechando essa nossa conversa sobre hábitos atômicos, a mensagem principal é essa. Resultados grandes vêm da soma de pequenas ações consistentes, os hábitos atômicos. E que esses hábitos precisam fazer parte de sistemas bem pensados e, mais importante ainda, precisam estar alinhados com a identidade que a gente quer construir para nós. As 4 leis são um mapa para isso. Tornar claro, atraente, fácil e satisfatório. E lembrar sempre que não tem linha de chegada. É um ciclo contínuo. Ajustar, aprender, refinar, aceitar que o tédio vem, ele faz parte, e encontrar um jeito de persistir mesmo assim. Esse talvez seja o maior hábito de todos. Fica então aquela provocação final, né? Se cada pequena ação nossa é um voto na pessoa que a gente está se tornando, qual voto, por menor que seja, pode ser dado hoje para começar a construir ou reforçar essa identidade que a gente busca? Com essa reflexão, a gente encerra essa análise dos princípios de hábitos atômicos.